Quando Então, vamos lá, quiser, vou tamo começar. aí. Fala pessoal, começando aqui mais um episódio no Mais Esportes Negócios, o nosso podcast aqui para falar sobre negócios de esportes. Eu tô sempre aqui com o Lucas, como o meu co-apresentador. Olá pessoal, prazer estar aqui. Nós estamos hoje com Cláudio Godoy, o nome da psicologia dos esportes, o brasileiro que é nome, mas também não atua mais só no Brasil, atua também fora. A gente vai conhecer bastante sobre ele. Eu particularmente conheço bastante, porque ele iniciou a carreira dele dentro da NTZ e hoje está na Team Liquid sem mágoas. E na verdade torcendo muito pelo sucesso dele, porque é um ótimo profissional. Cláudio, muito bem-vindo. Obrigado, Eric, obrigado, Lucas. É um prazer imenso estar aqui, fiquei super feliz com o convite e vamos bater ideia sobre isso aí, divulgar essa ideia, né? A psicologia mais que nunca sempre falada agora nos esportes. Então, show. Muito obrigado aí por ter aceitado a participação. Pessoal, só um recadinho bem rápido. A gente teve algumas semanas aí sem episódio, né? Teve muita coisa rolando. Final do CBLOL aí, o Lucas tem que ficar fazendo um monte de coisa igual um maluco. Eu vim aqui para MSI, então teve viagem, mudança de fuso horário. Teve muita coisa que complicou e a gente acabou ficando uma semana sem aí, mas o podcast não acabou. Vai continuar todo domingo, então, 18 horas, vai estar saindo episódio novo, beleza? Beleza, Eric. Tranquilo? Tudo bom, Cláudio? Para quem não te conhece, quem é o Cláudio? O que você faz? Da onde você veio? O que come? De onde veio, para onde Hoje vai? no podcast Mais Negócios. Bom, meu nome é Cláudio Godoy, eu sou psicólogo de formação e sempre fui um apaixonado por games, né? Então, acho que comecei mais ou menos acho que em 2007, 2008, eu comecei a fazer pesquisa sobre games. Na época eu acompanhava em 2006 e eu acho que isso é uma curiosidade super legal, assim, que eu acho que foi uma baita reviravolta para mim, que eu comecei assistindo StarCraft na internet, né? Acho que na época nem YouTube direito tinha, não lembro nem como é que fazia para assistir, eu achava uns links desconhecidos, maluco, assim, para assistir. Eu falava, caramba, cara, os caras jogam num estádio, que loucura isso, e tinha umas músicas muito loucas, umas aberturas, assim. E aí eu tava cursando psicologia, eu falei, vou começar a estudar sobre isso. Mas nem tinha o nome esportes ainda, o que tava estourando na época era o MMORPG. E aí eu comecei a fazer estudos sobre a psicologia e games nessa época, e tudo que se falava na época era sobre vício, sobre dependência em jogos online. Nossa, eu lembro. E a princípio, nossa, cara, falava muito, ainda mais MMORPG, né, que é aquela coisa de vida constante dentro do jogo. E aí eu comecei, então, a estudar sobre vício mesmo, né, e entrevistar pessoas e tal, ditas entre aspas, que jogavam, assim, se era viciado ou não. Só que começou a dar um negócio, porque assim, quanto mais pessoas eu entrevistava, mais eu via que as pessoas não eram viciadas em si, e que elas tiravam muito mais proveito dessas coisas. Então, por exemplo, todas elas geralmente tinham um domínio legal da língua inglesa, né, e que aprenderam nos jogos, acabava sendo um local para encontrar amigos, então tinha um fortalecimento de relações, e aí minha pesquisa mudou completamente, e ela foi para o outro lado. Então, tanto que ela foi nomeada como Jogos Online, uma nova perspectiva, e ganhou prêmio e tal. Eu fui selecionado para apresentar ela no Congresso Nacional de Psicologia. Aí eu comecei disso e fui fazer. Aí depois saí um pouco na área, fui estudar sobre ansiedade, né? Fiquei 5 anos fazendo pós-graduação sobre ansiedade, até que eu estava assistindo a INTZ, né, em 2015, e na Turquia e tudo mais. E aí eu vi alguns claros sinais, assim, eu falei assim, cara, putz, tem campo para psicologia aí, né? E principalmente em controle de ansiedade, em controle de emoções para uma situação que você tem muito a ganhar
ou muito a perder, né? Você dedicou, às vezes, muito tempo ali Cláudio, só te e foi aí. interromper, Manda ver. defender a NTZ nesse dia, porque eu tava lá e é impossível qualquer psicólogo, mais incrível como você seja, conter aquilo. Para quem não sabe, ou quem não acompanhou, ou quem nunca ouviu falar sobre isso, lá era um anfiteatro, um caldeirão, só tinha turco como chamava o clube antes? Besiktas. Besiktas, eu tô com o Fenerbahçe na cabeça. Com Besiktas e os caras torcendo organizada, com coisa saindo fumaça e saindo fogo, com as bandeiras, com os cantos, cara. Tipo, e a gente tava lá na frente, e eu tava, tipo, com a roupa do Brasil tal, com a bandeira, eu guardei, assim, fiquei quietinho, cara, calado, e foi a primeira experiência internacional. Assim, lá não tinha psicólogo e psicológico possível. Mas se trabalhar muito tempo, dá, né? É tipo a bomboneira, cara. Era tipo a bomboneira, sabe? Assim, fica aquela coisa. Se acontecer, cara, é exatamente isso. É Argentina contra Brasil dentro de Buenos Aires, lá do bomboneira. Tem, assim, 6 brasileiros, e aí? Só que lá é grande, cabe uma galera. Lá era tipo 3 mil pessoas, assim, olhando pro negócio. Então a gente entrava na moita, na Bush, o cara começava a falar, tá na Bush, tá na Bush. E aí ouviam, tá ligado? Porque era real time. Foi bizarro. Esse daí foi polêmico. Negócio celular, mas aí Teve negócio celular também, eu lembro. Não, tudo bem, bem defendido, mas foi é isso aí. A situação que me deu um clique falando assim, cara, putz, tem espaço. Se a gente consegue fazer um trabalho e tudo mais, pode dar resultado, pode auxiliar muito, e hoje eu vejo o meu trabalho como um trabalho de transformar pessoas, né? Então, por exemplo, você faz o acompanhamento desse jogador para que ele e ajuda ele a transformar o funcionamento dele para que ele possa conquistar o sonho dele, né? É isso que eu vejo, assim, eu sou uma ferramenta para as pessoas conquistarem o sonho delas, né? E o clique que eu tive, então, foi assistindo esses torneios de esportes, assistindo CBLOL, né? Na época eu assistia também StarCraft, que era o Brood War, na época, pegava muito para mim. E o curioso é que eu acompanhava tudo pela Liquipedia, cara, e assim, depois de muito tempo, tive essa oportunidade de estar trabalhando com a Team Liquid, com o StarCraft hoje também estou acompanhando StarCraft, tá super, super bacana isso. Legal. Mas assim, você entrou na NTZ, você foi entrar para a NTZ no final de 2015, então, como é que foi? Isso, eu entrei na NTZ no pós-temporada de 2015, né, a gente teve o contato pela BGS, e a ideia do projeto era desenvolver um trabalho onde os jogadores conseguissem ter um bom desempenho fora do país. Né? A principal ideia era essa. Aí você acabou ficando quase 3 anos lá na NTZ, né? Sim, época, saí no finalzinho. Na época que você foi falar assim com o Lucas e o Rogério e tal, não sei como que foi o approach, né? Você não devia imaginar que... Ou você já imaginava, já pensava assim, cara, eu vou trabalhar focado nisso, é uma área que eu acho que eu gosto de League of Legends, vou, tipo, focar nisso. Como que foi na época lá? Ou foi só algo realmente assim, acho interessante e tal, vou me esforçar nisso daí? Como foi, sabe? Foi um período de transição bem, bem grande, assim, na verdade. Eu tava na minha vida, eu tava trabalhando muito com ansiedade, eu estava há 5 anos fazendo pesquisa em ansiedade, minha pós-graduação é pelo ambulatório de ansiedade da Faculdade de Medicina da USP aqui de São Paulo, fica lá no HC. E você atendia também pessoas na época? Como é que era? Sim. Eu atendia, eu tinha uma carreira mais clínica, né, clínica e muito voltado para tratamento de transtorno de estresse pós-traumático, que assim, é aquelas situações mais absurdas de travar e tudo mais, que, sei lá, era caso de dar pena. Época era o... Bom, obviamente você está dando exemplo fora do esportes, né, mas o exemplo da época dos esportes era o erro do Smite, né? Sim. O erro do Smite do Revoltas, você lembra dessa época? Lembro, cara. Foi um dos principais motivos, assim, do áudio, né? Aquilo é um exemplo de estresse pós-traumático? Não. Mas o transtorno de estresse pós-traumático, ele é um... É difícil falar, né?
ele Trava-línguas. é uma situação sempre que você passa num contato de quase morte ou de vivência de algo do tipo. Então, por exemplo, você chega em casa e Você aí, viu sei sua mãe lá, morrer, sei lá, tipo isso. o cara acabou de matar sua mãe, assim, ele dá risada e pula pela janela, sabe? Assim, uma coisa bem, sei lá, Bizarro, é bizarro, não é over, normal, assim. né? E aí, por exemplo, os sinais que a pessoa tem da situação lembram ela do trauma e aí ela trava com medo da lembrança. Como isso se aplica, por exemplo, no esportes, né? Então, por exemplo, não é um transtorno de estresse pós-traumático, não é da mesma intensidade, mas assim, você fica nervoso pensando assim, por exemplo, cara, eu não posso errar o smite, eu não posso errar o smite, e aí o que acontece? O pensamento que você tem da possibilidade de errar faz você ficar nervoso, porque o seu pensamento, ele guia as sensações, né? Então você começa a sentir como se aquilo já tivesse acontecido. Sim. E aí você perde o momento presente, né? E a chance de você errar acaba sendo muito maior, né? Do que às vezes você, por exemplo, controlar, né? Com técnicas e tudo mais e clicar na hora certa. Tem um né? caso assim agora, recente, que é de um jogador da Team Liquid, por exemplo, o Jensen, né? Ele era conhecido e nos Estados Unidos famoso por ser o cara que quando chegava no quinto jogo da final, ele fazia alguma besteira muito grande, né? Ele tava jogando bem, mas ele ia fazer uma besteira muito grande. Então, o pessoal até usa um meme lá, tipo assim, quando algum jogador faz isso lá nos Estados Unidos, que o pessoal fala, he Jensen. ele gensou, né? Tipo assim, virou um verbo. Uhum. Então, e ele agora tá na Team Liquid, por exemplo, né? E agora o Jensen Sim. foi campeão. Não fez besteira. Teve um trabalho aí psicológico em torno de todo o time de LoL também, tudo isso daí, né, no time, né? Isso. Eu não acompanho o LoL Sim, da sim. Liquid. Na Liquid, a princípio, somos dois psicólogos, eu e o Jared, ele é responsável por isso, e ele é um cara que ele faz um trabalho bem bacana, assim, por exemplo, um destaque, eu acho que absurdo para ele, no acompanhamento do Double Lift. Nossa, né? Aí sim é um estresse Aí era um pós-traumático. estresse pós-traumático, né? Assim, a família do cara tinha acabado de ser assassinada e o cara tinha, sei lá, na outra semana já que jogar a final, né? E foi feito todo um trabalho direcionado para isso, para ele conseguir, e aquilo que eu falo, né? Para ele de fato jogar conseguir... final, é legal falar isso também, né? Sim, ele quis muito sim. jogar final, por isso que ele jogou. Sim, mas pro cara conquistar o sonho dele, né? Sim. Você investiu o seu ano inteiro para tipo um momento, né? E aí às vezes você chega nesse momento, os seus pensamentos, as suas sensações não tiverem alinhadas, você vai se sabotar e aí você vai perder para você mesmo, né? E você vai jogar às vezes, por exemplo, eles mesmos falam, né? Jogar um ano fora, um ano de trabalho fora, né? Devido a essas sensações não estarem trabalhadas, né? Sim. E acaba sendo nesse sentido. Legal. Eu acho que a gente podia tentar falar um pouquinho mais agora sobre esportes, sobre a psicologia e esportes em si e o mercado, né? Só para o pessoal ter uma noção, assim. Eu tinha que ter comentado com o Claudio aqui antes da gente começar a gravação, gente. Antigamente, o cara que fazia psicologia, ele tinha algumas vertentes de trabalho ali. Tinha até a vertente esportiva, né? Mas não com esportes em si. E hoje, basicamente, a gente abriu essa vertente nova, né? O quanto que você acha que isso, tipo assim, é o esporte em si impactando totalmente no mercado de uma outra profissão, sabe? Quanto você acha que impacta hoje? Se tem muita gente que você acha que tá formando já focado nisso, como que você vê isso? Eu recebo muita mensagem de gente que tá na faculdade, tá formando e já tá se direcionando para o esportes. Isso eu acho muito legal. Né? Eu trabalhei com esporte tradicional antes. Eu tive uma experiência com MMA antes de trabalhar com esportes. E é curioso, porque assim, eu sempre gostei tanto dessa parte de luta quanto essa parte tipo, de jogos online em geral. Né? E muda muito, né? Assim, a própria psicologia do esporte, ela já é pequena, vamos dizer assim, comparado à psicologia, os estudos que tem de maneira geral. O esportes, ele já veio agora, mas ele vem com uma força, assim, que a gente vê até pelo quanto de
de audiência das finais de campeonato, deu 99,6 milhões a final do Worlds do ano passado, né? E todas essas pessoas, elas são apaixonadas por isso. Então, independente do que você trabalha, às vezes, por exemplo, tem gente ali que quer ser jogador profissional, mas tem gente que às vezes é nutricionista, tem outros psicólogos, tem advogados, tem uma infinidade de outras coisas que essas pessoas estão querendo participar disso, querendo fazer parte desse mercado. Então, eu vejo que tem muita gente, né, e é diferente quando você junta e acende, vamos dizer assim, essa paixão por algo que você tem, que a gente vê que as pessoas que elas são apaixonadas pelo jogo, é uma paixão bem pura, assim, né, tanto que vem em forma de amor e ódio ao mesmo tempo, assim, nos times, né, essas coisas assim. E elas são muito interessadas, então elas estão o tempo todo buscando, né, conhecimento, informação, e tem pouca coisa formalizada de conhecimento nessa área, né. Cláudio, como que funciona um dia a dia normal, talvez assim, nem falar do seu trabalho, mas no geral, assim, como é um dia a dia normal de um psicólogo num clube de esportes eletrônicos? Qual que é a função dele, como que é o dia a dia de trabalho? Bom, eu geralmente eu separo alguns pontos, então, por exemplo, tem pontos que eu acho cruciais, que você trabalha com uma pirâmide em si, né? Primeiro o fator de avaliação, né? Então, o que está acontecendo ali? O que você identifica que está desencadeando essas situações, né? Eu falei muito de ansiedade porque eu vejo que ansiedade, a gente é uma sensação que vem derivada de situações onde você tem tanto algo muito bom a ganhar ou algo que você pode perder muito, né? Então surge essa sensação de você tentar controlar o futuro, né? E ficar preocupado. Mas podem acontecer diversas outras coisas. Então os problemas, né? Ou mesmo a própria performance de maneira geral, sempre tem algo que você possa ampliar. Você precisa primeiro investigar o que está acontecendo. Então você vai ter um encontro com essa equipe, você precisa ter uma visão tanto macro dela, então do funcionamento dela como grupo, quanto do funcionamento de cada indivíduo ali que faz parte dessa equipe, né? Eles têm posições diferentes, mas eles trazem muito do pessoal. Todo jogador, antes de ser um profissional, ele é uma pessoa, né, que traz diversos problemas de casa, traz diversas outras coisas, que tem ou não o suporte da família, e um monte dessas coisas influenciam, né? Depois de você identificar qual que são as questões que você quer trabalhar, você vai propor intervenções para esse grupo ou individuais, né? É sempre importante você ter esses dois olhares o tempo todo, porque às vezes o grupo está funcionando bem, mas tem alguém que às vezes não está bem encaixado ou funcionando legal. Aí, a partir do momento que você intervém, você começa a ver você reavalia para ver se essa intervenção teve resultado. Então, você vai estar o tempo todo assim, você observa, você intervém e você reavalia, né? Então, você fecha um ciclo que funcionaria a partir disso. E aí, praticamente, então, você tem encontros com a equipe, você tem encontros individuais, e o que tem se tornado cada vez mais frequente, porque geralmente para você ter esses encontros individuais, você precisa ter ou um game office ou uma game house, né? Então, são acompanhamentos online também desses jogadores, né? Ainda mais agora... Assim, né? Isso, a Discord é Deus, assim, pra fazer essas coisas. Ainda mais agora, por exemplo, porque aí você não tem fronteiras, né? Então, assim, tem jogador que eu atendo que é da Finlândia, tem jogador que eu atendo que é da Inglaterra, e os caras são da mesma equipe, assim, ali, né? Então, e joga os campeonatos junto lá na Europa e tal. E aí a ferramenta que possibilita você fazer isso é online, né? Então, em base, né, simplificando bastante a atuação, prática se dá por isso. Sim. Muito legal. Você está ouvindo aqui o Cláudio Godoy, o nome da psicologia dos esportes. Esse é o programa Mais Negócios, Mais Esportes Negócios. É uma forma boa de gravar, né? Te erra e fica repetindo, e é bom que grava. Mas o que você precisa gravar mesmo, se você ainda não segue, são as redes sociais do Mais Negócios, que é @maisnegóciosgg, no Twitter, YouTube e Instagram.
Então lá você pode encontrar as chamadas, alguns trechos das entrevistas, e se você ainda não ouviu todos, não sei porquê, você pode entrar em negócios.maisesportes.com.br. Esse é o nono? É o nono, Eric? Acho que é, podcast? Acho que é o nono podcast com as pessoas mais importantes dos bastidores dos negócios esportes eletrônicos. Eu ia entrar na segunda etapa do programa, Eric, mas se você quiser falar alguma coisa... Eu queria só trazer um adendo aí, né? Acho legal, Cláudio, você falar um pouquinho que a galera pensa muito em psicólogo, por exemplo, acha que nos esportes é um cara que vai chegar lá no meio da final e vai, na hora da final, assim, ver que o cara tá nervoso e fazer uma mágica e o cara volta... Uma cantinga. O cara vai fazer uma dança lá, sei lá, e o cara vai voltar a jogar bem, mas não é bem assim, né? É um trabalho a longo prazo, né? Cara, é um trabalho construído, né? Mas assim, se estão achando isso, já tá melhor do que achar que, por exemplo, o psicólogo só trata de louco. Porque eu ainda escuto muito isso, cara. Não é isso, né? Não, cara, realmente, assim, eu até brinco falando assim, gostaria que fosse, né, que assim, que eu pudesse, chego lá, eu mexo uns negócios na sua cabeça aí e o negócio vai, assim, mas não é bem assim, até porque, né, quando o cara sobe no stage, né, é ele e a equipe, então ele precisa ter essa capacidade trabalhada, né, essa habilidade de conseguir tanto identificar o que rola com ele, né, de assim, às vezes dar nome, entender e ter esse centro, se colocar no seu centro, porque a grande questão não quer dizer que, por exemplo, se você está com acompanhamento psicológico, você não vai tiltar. A questão é você conseguir identificar que você tiltou, e quando você percebe isso, você fala assim, opa, deixa eu voltar para o meu centro. É você entender, por exemplo, quais são as situações e os gatilhos que te tiltam, né? O tilt vai acontecer, né? A ideia não é você tirar isso, até porque é um mecanismo de defesa do organismo, né? Então, a ideia não é você tirar ou mudar o organismo, é você perceber. Quando você saca isso, fala assim, opa, eu preciso retornar aqui. E aí que rola aqueles comebacks e aquelas coisas assim que a gente fala, caraca, né? E deixa o esportes tão incrível, né? É quando o cara, ele reorganiza aquilo e direciona, né? Só que para isso precisa de um trabalho, é construído, né? É feito, né, durante todo o processo, isso é construído durante o split para ele chegar lá e aquilo acontecer, né? O tema que a gente conversou aqui com o Cláudio e que a gente escolheu dos temas pré-fixados é esportes versus esportes eletrônicos. E aí, Cláudio? Esportes é esporte? Cara, esportes é esporte. Pergunta, né? Você te ouve de todo jornalista que não é do meio. E piadinhas em geral, assim, os caras que ficam sentados lá não estão correndo, não estão fazendo nada, cara, é esporte. E digo mais, assim, né, se bobear, a exaustão mental, né, até em relação emocional mesmo, às vezes é muito maior, né? Porque você consegue prolongar isso durante mais tempo. Se você coloca o cara para correr lá, sei lá, o jogador de futebol, ele ficar correndo lá, tem uma hora que ele não aguenta mais, né? Mas, por mais às vezes que no esportes você tá continuando, às vezes você já, tipo, por exemplo, tá tão exausto, mas você só tá casca vazia lá indo, né? Mas aquilo te exauriu de uma forma, né? Quem nunca às vezes saiu assim, tipo, estafado de um jogo, né? Porém, os esportes fazem parte e a psicologia do esporte é o pai, mãe, vamos dizer assim, da psicologia dos esportes, né? A gente tem que dar esse mérito, apesar de ter diferenças muito gritantes em algumas coisas. Você chegou a trabalhar com MMA, então também com esporte eletrônico você consegue ver várias semelhanças, né? Sim. Semelhanças e diferenças, né? Sim. Por exemplo, uma diferença, eu acho que bem importante, por exemplo, de coisas que você trabalha no MMA que você não trabalha no esportes, é que, por exemplo, o MMA ele é um esporte de contato que ele, inevitavelmente, você tem dor nele,
Então o cara, ele vai vir aqui, ele vai te dar um socão na tua costela, entendeu? E aí o que acontece? No MMA, se você esboça, que assim, tipo, você tomou aquele soco e tudo mais, o cara ganha mais gás. Sim. Então, o mind game, né, que entra, por exemplo, no MMA, tem muito em relação, assim, o quanto você expressa essas situações, né, pela dor, né? Então, você tem um treino voltado, assim, mental até, para assim, você sentiu, mas você frisar o seu rosto com assim, eu não senti nada. E aí o cara fala assim, pô, eu dei o meu soco mais forte no cara e o cara tá tranquilaço ali, o cara começa a tiltar. E aí você usa o tilt dentro do MMA nesse sentido. Então né? Tem um mind game total, né? Tem um mind game. E o esportes também tem, né? Então, por exemplo, não sei, eu diria que assim, talvez um grande inimigo dos psicólogos de esportes seja assim, essa coisa do gritar no stage, né? Esse gritar no stage, se você for parar para ver, ele tem esse funcionamento de mind game, né? Só que assim, muitas vezes o tiro sai pela culatra, né? Então por que acontece? O cara vai lá, ele quer dar um gritão, assim, ele tá todo concentrado, né, levando em conta que, assim, o esportes, ele é um jogo, principalmente o LoL, ele é um jogo de estratégia, então você precisa pensar nas suas ações e nas suas consequências, né, e aí você tá concentrado e fazendo, segurando sua emoção e seguindo o seu plano. Alguma coisa dá certo, você explode, grita lá, fala, não sei o que, seu cabeçudo, sei lá, você dá um gritão lá no cara. Pode falar a verdade, não é isso que é falado, pô. O xingamento é muito mais pesado. Eu cortei uma parte ali do xingamento. Só que acontece, nesse momento, às vezes você tentando tiltar o cara, né, você perdeu o seu foco ali. E às vezes o cara, ele já tava derrotado, ele já tava tipo, cara, eu já não sei mais o que fazer. Aí você chama ele, sei lá, de cabeção de sei lá o que lá e tal, e o cara fala assim, eu não acredito que ele falou da minha cabeça, cara. E aí o cara volta assim com raiva e direciona as ações dele e tudo mais, e aí, pô, né, quantas vezes a gente já não viu isso? É delicado demais isso, né? Porque às vezes você pode realmente derrubar o cara, né? Às vezes o cara tá animado, tá no momento animado, você também tá animado, aí você ganha 1 versus 1 ali, já levanta, já fala, você aposenta, né? E o cara sente aquilo e fica pra baixo o resto da série, né? Mas pode ter o contrário também, igual você falou, né? É uma faca de 2 gumes total, né? É a faca de 2 legumes. O que eu acho que é importante, por exemplo, trazer até pra quem tá ouvindo a gente, né? Eu acho que isso é uma confusão comum que rola, né? As pessoas acham que elas conseguem tiltar alguém. A única pessoa que é capaz de te tiltar é você mesmo. Sim. Entendeu? Porque assim, eu posso falar qualquer coisa, falar assim, Eric, você é um bobão, você não sabe fazer podcast, ou alguma coisa assim. Você pode cagar pra isso, entendeu? Sim. Só que se, por exemplo, você às vezes tá num dia mal e você pensa numa coisa desse tipo, você fica mal, você repensa a sua vida, aí aquele dia, o seu dia não rende, aí você já começa a deixar de fazer as coisas que você tinha de hábito legal e começa, tipo, a cair em umas coisas de procrastinação que a coisa não vai pra frente, você se tiltou, né? Exatamente. Então, por exemplo, as pessoas tentam muito às vezes tiltar o outro e elas se tiltam nesse percurso. Então, o que eu gosto de trabalhar, por exemplo, com jogador e tudo mais, né? E tem até aquela foto clássica, eu acho que saiu, acho que até no Mais Esportes, deu falando com o Zoão, assim, com a mão, assim, eu falo assim, você só vai gritar quando acabar esse jogo, entendeu? O Zoão é um caso legal também, porque ele era um cara que, antes dele ter passado aí na NTZ Redemption, né? Ele era um cara que ele tinha problemas de, na hora H, ele dava um apagão nele, dele não conseguir picar o campeão, né? Dele dar umas bobeiras assim. E do nada o cara virou, tipo assim, um dos melhores jogadores do Brasil hoje, sabe? Sim. Cara, ele é um jogador excelente, assim, ele é um jogador excepcional. Ele tem um controle, assim, de organização mental, assim, ele faz um mapa mental das coisas que ele precisa fazer, absurdo, assim, né? E aí, só que o que acontece? Quando vinha esse, vamos dizer, tipo, esse geyser de emoção, assim, que ele explodia com o negócio, jogava o mapa pra longe, assim, e aí ele voltava e falava assim, cara, cadê aqui que eu tava... entendeu? Onde tava aqui os negócios que eu tava fazendo, entendeu?
E vem muito forte a emoção, né? E aí, assim, por exemplo, quando ele consegue segurar a emoção, ele executa o mapa do plano dele até o fim e ele ganha a série, aí ele desaba, ele chora. Mas assim, acabou o jogo, meu amigo, aí você chora, você grita, você faz Sim, o que, aí você né? pode O que fazer o você que quiser, quiser. né? Entendeu? Porque a gente tem essas coisas assim, peguei o bar, opa, tô perto de ganhar, e aí o nosso corpo, da mesma forma que funciona naquele negócio de tiltar com o smite, né? Você já começa a vivenciar como se tivesse ganhado. Isso pode tiltar também, né? Só que você começa a relaxar, né? Porque, e aí você abre brecha. Sim. Entendeu? E você precisa estar ciente desses funcionamentos para você falar assim, opa, não tá na hora de relaxar não, corpo, segura aí, a gente precisa seguir esse plano até o final, né? E tudo isso é controle de emoção, é controle emocional, controle de pensamentos, identificação de pensamentos que você precisa estar atento, e isso vem do treino psicológico para você conseguir ter uma maior taxa de sucesso. Sim, total. Esses dois lados, né? Quando você tá mal, você pode estar realmente mal, e quando você tá muito bem, às vezes você também pode se sabotar, né? Exatamente. Comparando de novo aí esportes e esportes, Cláudio, que eu acho que Uhum. você pode falar um pouquinho sobre isso. Igual você falou, né? No MMA, por exemplo, um lutador, né, de MMA, ele não treina 16 horas por dia, né? Ele provavelmente treina ali Ele nem consegue, ele treina um momento ali que ele pode, ou de futebol, ou de qualquer outro esporte tradicional. Ele Uhum. deve treinar ali 6 horas, talvez, né? Se bobear até menos, porque é uma parada de muita exaustão física. E já no esporte, não, né? O cara simplesmente Uhum. treina durante 16, 18 horas, né? Cada um vai no seu limite aí. É um Uhum. negócio já um pouquinho mais bizarro, né? Sim. Como que é a diferença desses dois para você poder trabalhar nesse lado mental nos esportes? E uma outra pergunta Uhum. no esporte tradicional então também, o cara nesse tempo livre dele, né, já que ele tem mais tempo livre porque ele não treina o tempo todo, ele tem que estar Uhum. trabalhando a mente dele nesse tempo também? Como que funciona isso? Tá. Então vamos lá. Então, primeiro assim, né? Essa diferença, assim, por exemplo, se você pega um lutador de MMA, eu não sei, imagino que alguns do pessoal que ouve a gente já deve ter lutado alguma coisa, ou feito algum treino de sparring, que é aquele treino de luta que você faz com outro oponente, né? Se você for ver, 5 minutos fazendo aquilo, o seu corpo tá exaurido, você não consegue mais nem andar de volta para casa, assim, você pede um Uber, entendeu? Assim, chega uma hora que, assim, o corpo do lutador, do atleta, ele não responde mais devido ao tamanho exercício físico. No MMA tem uma parte, assim, que eu sou bem contra, assim, né, que tem a questão da pesagem e tal. Então tem aquela coisa que, assim, os caras perdem muito peso, né, e eles têm que ficar, assim, controlando a alimentação, água e tal, né, eles têm muito, assim, então, por exemplo, às vezes o cara tá treinando técnica, aí beleza, né, o outro período ele tá correndo para ele perder peso, né, e aí ele não tá comendo direito, ou tá, sei lá, fazendo sauna com saco plástico para perder muito peso e tal, né? É bem sofrido e essa outra parte demanda muito tempo do atleta, né? No esportes não, no esportes, por exemplo, você consegue jogar 16 horas por dia, né? No entanto, a sua cabeça já não está mais conseguindo, sei lá, na sua 14ª hora, o seu organismo já quase não está mais absorvendo nada. Você tá simplesmente só apertando o botão ali e tal, e assim, você vê que começa a ter muito erro por exaustão. Só que seu corpo não para, né? A sua mente desliga, vamos dizer assim, mas seu corpo não para. Você consegue continuar lá porque você não tem esse grau de exaustão física, mas tem uma exaustão mental, né? Porém, nos dois casos, né, e a gente vê muito, as pessoas elas confundem quantidade com qualidade. Né? Então, por exemplo, eu vejo muito jogador e tanto que um dos processos comuns do trabalho do psicólogo é a reorganização de rotina, né? Porque você chega lá, o cara tem a rotina toda cagada e tal, não sei o que, e fala assim, cara, vamos organizar isso daí, né? Porque é importante para o jogador de esportes fazer uma academia, ter uma atividade física, porque pensa só, mesmo a sua atenção, você tem um funcionamento muscular e que você precisa trabalhar, né? Então,
você ter esse treino vai fazer, por exemplo, o seu pensamento tá funcionando melhor numa série de 5 jogos, por exemplo. Se você tiver um condicionamento físico, demanda muito do seu condicionamento físico, principalmente tá ali em stage, né? Desgasta muito mais a emoção que vem e vai e tudo mais, tudo isso te desgasta muito. E aí as pessoas geralmente abrem mão do sono para jogar mais. Só que o que acontece? A sua memória, tanto a memória muscular, quanto a sua memória visual, o que você aprendeu no dia, o seu corpo, ele assenta, vamos dizer assim, o que vai guardar, o que vai jogar fora, quando você está dormindo. Então, o seu sono, ele é precioso se você está pensando na sua evolução, né? Só que se você começa a abrir mão disso para jogar mais, você está, por exemplo, colocando muita coisa, absorvendo pouco, e aí você fala, cara, eu não me sinto bom ainda, eu preciso jogar mais, mas eu tô cansado. Entra nesse looping, né? Os jogadores também, né? Saiu uma entrevista hoje do Aldo, o José Aldo, que foi campeão de MMA, que na luta que ele se preparou durante muito tempo, ele perdeu acho que em 13 segundos, ele tinha dispensado o acompanhamento psicológico. Hoje ele fala assim, cara, é essencial, porque eu preciso reorganizar minha rotina. Eu achava que era só treinar mais e mais, treinar mais e mais. Sei lá, ele treinava, 6, 7 horas. Não, se eu conseguir treinar 10, dá. Não é quantidade. É o quanto você consegue absorver disso, né? Entendi. Legal, eu acho que é um ponto importante que vale adicionar aí na discussão, essa visão psicológica e enfim, essa pouco a parte de saúde dentro dos esportes, mas tem uma questão também que ela é jurídica dos esportes, porque o esporte, se você buscar no Google, vai aparecer que esportes é uma atividade física ou mental, e, enfim, que você tem que ter uma atividade regular, etc. Dentro da parte jurídica, que é hoje a base, que a gente pode falar com certeza sobre esportes, ele fala que, até com base na Lei Pelé, né, ele fala que esporte é tudo que você faz que tem atividade física e ou mental, né? Então, assim como o xadrez, automobilismo, ele é muito mais mental, assim como os esportes, mas ele também tem a parte física, né? Você precisa clicar com o seu dedo, pô. Ali é a parte física. Obviamente, ela é muito menor, assim como o automobilismo, e quase zero, aí sim, quase zero no xadrez, que são esportes hoje vistos pelo Ministério do Esporte. Então, falando juridicamente, aí tô parafraseando o André Sica, que até participou no podcast aí, então escute, ele fala isso, né? Então, juridicamente, hoje o esporte é esporte, e aí, entendendo a parte de saúde, a mim me pareceu muito também relacionado com os esportes tradicionais. Muito legal esse papo. A gente também fez aqui um tweet no Twitter do Eric. Né? E como quem está assistindo no YouTube, a gente, Mais Negócios GG, pode ver nossos arrobas no Twitter. E lá tem algumas perguntas. A gente escolheu uma especial aí. Qual que é, Eric? Essa aqui é legal, né? Cadê? Psicólogo de esportes ganha melhor do que um psicólogo normal? A resposta é depende. Né? Porque depende, porque se você for parar para ver, o psicólogo tradicional seria o psicólogo clínico, né? Sim. E aí é uma profissão autônoma que depende de quantos pacientes você tem. Né? Então, por exemplo, ou quanto você cobra, né? Você pode ter. E também quanto você cobra por hora, né? Se você for psicólogo do presidente da República, por exemplo, provavelmente você vai ganhar uma grana absurda. Então, né? Se for uma concorrência, então. Então, concorrência assim, pública. Então tem, por exemplo. Então varia bastante, porque, por exemplo, o psicólogo ele não é uma profissão que você teria um valor pré-estabelecido, né? Então depende da quantidade de clientes que você tem. Eu vejo, por exemplo, que até com a expansão do mercado e tudo mais, o psicólogo de esportes ele tem bastante opção, né? E até, por exemplo, espaço para ser bem remunerado, ganhar bem, por exemplo, como ir mais até do que às vezes um psicólogo clínico tradicional. Porque então, o psicólogo acaba fazendo parte do time, né? Então você entra naquela coisa, como é que é?
você ganha conquistas com esse time, você faz parte desses títulos, você tem sua mão nesses títulos, então você pode se tornar uma peça disputada, né, no mercado também. Sim, não só isso, porque assim, vamos dizer assim, você recebe pelo trabalho que você faz com o clube, né, pelos atendimentos e tudo mais. No entanto, você também é chamado para palestras, isso também acaba sendo uma fonte de renda, você pode dar aulas sobre o assunto, então acaba abrindo uma gama muito grande, né, e isso é uma coisa que eu acho muito legal da psicologia, né, a psicologia, onde houver pessoas, você tem um mercado para um psicólogo. Né? Então, seja, por exemplo, dentro do esporte, seja, por exemplo, atendendo individual, né? Eu acho bem legal e por exemplo, que hoje eu continuo também, eu tenho um dia que eu atendo em consultório, porque eu gosto bastante dessa evolução que você vê, assim, e tem jogadores, que nossa, hoje nem sei, atendi já tanto jogador, assim, mas tem jogadores que me procuram depois para vir para o meu consultório. Eu falo, Cláudio, quero continuar o trabalho, fazer um aprofundamento em relação tanto à minha carreira quanto à minha vida e ampliar esses aspectos, né? Porque uma coisa é você fazer a parte só voltada para a performance, outra coisa é quando você também pega outras áreas da vida que afetam também, né, a sua carreira, né? Exatamente. Então, então você pode sim ganhar mais do que um psicólogo tradicional, porém você também pode ser um psicólogo tradicional com um psicólogo de esportes, assim, e aí você ganhar dobrado, então, assim, porque você faz as duas coisas. Assim, mas eu acho que o negócio legal é que você se dedicar a um nicho, né? No seu caso, os esportes, assim, sim, é algo que pode abrir uma janela para você, para um formado em psicologia e tal, um psicólogo, abre uma janela que às vezes ele não teria de ganhar X se ele tivesse, às vezes, apenas o mercado tradicional, né? Exatamente, né? Eu acredito que esse nicho, antes ali de 2015, não existia, né? Sim. Então, olha o quanto isso tá abrindo agora, né? Eu vejo que criando até empregos, né? Tá criando empregos, e mais do que isso, né? Eu acho que mais o emprego, na verdade, ele é uma consequência, né? Ele é uma consequência das pessoas, né, e dos clubes estarem vendo que fala assim, cara, isso realmente faz diferença, entendeu? Se não fizesse diferença e não ficasse tão claro esse impacto, não estaria abrindo esses empregos. Então, por exemplo, tem um valor que você está, por exemplo, agregando para aquelas pessoas e tudo mais. E tem muito também disso, acho, de como você entende o seu trabalho, né? Quando eu imagino que, por exemplo, eu sou uma ferramenta que auxilia essas pessoas a conquistar sonhos, então, assim, eu não estou trabalhando ali só com psicologia, eu estou trabalhando com o seu sonho. Cara, isso é uma responsabilidade grande pra caramba, entendeu? Não é um qualquer coisa. Então, eu tô ali de corpo e alma para fazer isso funcionar, porque da mesma forma que é a sua paixão, é a minha também, e eu quero ver isso crescer, né? Tanto que, por exemplo, hoje eu dedico, assim, acho que 90% do meu tempo, né, para o crescimento de esportes. Então eu tô estudando, eu tô, por exemplo, trabalhando com as equipes, com jogadores, e eu percebo que eu tô crescendo muito com isso, porque é muito difícil e diferente você atender pessoas de outras culturas, né? Então isso traz um crescimento muito grande e pessoas assim de altíssimo nível. E ao mesmo tempo eu tento compartilhar o máximo possível, por exemplo, de conhecimento. A gente criou um grupo de estudos, né, no Facebook, que é aberto para todo mundo, é gratuito. Tudo que surge em relação, tanto matéria, artigo e livros que falem sobre esportes de maneira geral, ou psicologia do esporte que seja direcionada para o esportes, eu estou disponibilizando lá, porque quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade de achar material, né, de assim, como é que eu vou me embasar? Se eu vou fazer um trabalho sério, eu preciso estar embasado em alguma coisa, eu não posso ficar só tirando da minha cabeça aqui. Psicologia é uma ciência também, né? É uma ciência, cara, e tem que ter responsabilidade com isso. E aí eu pensei, vou abrir um grupo onde, assim, eu vou colocar todo o material que eu tenho lá, que aí fica fácil para eu pesquisar, mas eu acho que eu posso abrir para outras pessoas, que elas também vão se apropriar disso, vão me ajudar nessa coleta e centralização de conhecimento,
E o Brasil vai se tornando uma referência, nem se for, por exemplo, em equipe técnica e pessoas que tenham conhecimento para isso, para a gente conseguir levar essa melhora e essa elevação do cenário que a gente tanto busca, né? Então fica o convite, né, para quem quiser participar aí, grupo de estudos em psicologia do esportes, estudos em psicologia do esportes no Facebook, entra aí, será muito bem-vindo. Ô, Eric, se você me permite, pode falar. Tem bastante perguntas interessantes. Mas eu queria só falar dessa, porque o cara perguntou basicamente o que ele falou já. Eu vou só falar rapidinho. Ó, tem uma pergunta do Thiago falando que ele é aluno de psicologia, o que ele deve fazer para seguir carreira e tudo. Falou sobre financeiramente, a gente já falou sobre isso. Falou se você tem contrato ou você paga por sessão, se você já respondeu. É um contrato, né, com o time que você tem, então você atende várias coisas, etc. Mas acho que isso pode variar também. E ele perguntando sobre várias coisas, legislação e etc. Mas eu acho que o Thiago, o convite pra ele entrar lá no grupo, né? Ou te mandar mensagem também, cara. Entrar nesse grupo aí que você falou. Boa, é verdade. Fica bem-vindo aí, seja bem-vindo aí. Qual que é o seu Twitter? Sabe? O meu Twitter? Quem não tá assistindo no YouTube e estiver escutando, só qual é o seu Twitter? Meu Twitter, ele é @0psicólogo, o número 0, que aqui é um 337, sabe? A gente é o psicólogo, então assim... Hackeou o negócio. Hackeou o negócio, então é 0psicólogo, segue aí no Twitter. E o meu Instagram é Cláudio Godoy, eu também compartilho bastante coisa por lá, segue lá que é sucesso. Cláudio, 2 frases finais. Uma respondendo uma pergunta e uma frase... um espaço aberto aí, uma frase que você... Difícil, eu falo muito. De mensagem final. Exatamente por isso que eu tô colocando uma frase aqui que está bem no final do programa, para ele não ficar... mas assim, primeira pergunta é: se você pudesse falar com o Cláudio do começo do esportes lá, de 4 anos atrás, o que você falaria para ele hoje? Aliás, hoje não, né? Lá atrás. E... Ficou claro a pergunta? Ficou. E uma mensagem final para todo mundo que tá te ouvindo aí. Se eu encontrasse o Cláudio lá de trás, eu diria para ele assim: cara, vai fundo, que esse mercado é sucesso. Era isso que eu falaria para ele, cara. Boa. Legal. E quem tá te ouvindo aí que te conhece ou ainda não te conhece, enfim, que você fique aberto no seu espaço. O que eu gostaria de falar pro pessoal que tá ouvindo e tudo mais cara, dá as caras, sabe? Eu vejo que tem muita gente, às vezes, que fica um pouco receosa e tal, como é que eu faço, não sei o quê. Monta seu projeto, manda pras equipes, né? Monta um projeto e... Eu acho que esse é o primeiro passo, né? E aí dá cara, manda mensagem para todo mundo, procura a gente que tá no cenário, pede contato, via e-mail. Foi assim que eu consegui entrar, né? Eu sempre dou essas dicas em palestras que eu vou, porque assim, se você ficar, às vezes, tentando fazer algo perfeito e nunca sair do papel, não adianta nada, né? Antes feito do que perfeito. Vai lá, bate na porta lá, alô, não sei o que, NTZ, tá aqui, tem um projeto legal, olha o que eu faço e tal. Você vai estar agregando muito pro cenário e você vai poder, por exemplo, você vai poder também viver disso, trabalhar com isso, né? Vai fundo, cara, dá as caras. É isso que eu gostaria de falar pra galera. Muito bom, muito obrigado, Cláudio. Obrigado a vocês. A todos os ouvintes aí. Lembrando que @maisnegóciosgg em todas as redes sociais, você pode acompanhar trechos dos programas e em negócios.maisesportes.com.br ou em quase todos, se não todos, deve ter muito mais que a gente não conhece, mas no Spotify, iTunes e tudo mais, você pode Google Podcast, pode acompanhar podcast Mais Esportes Negócios. E Eric? Cara, queria agradecer o Cláudio pela participação, foi muito bom o papo. E o Lucas já deu o recado já, sigam Mais Esportes nas redes sociais, sigam o podcast e a gente ficou uns dias sem, mas estamos de volta aí. Tô gravando aqui do Vietnã, 7 horas da manhã agora aqui, mas estamos aí. Então, muito Madrugou obrigado aí. Muito obrigado aí pela participação, Cláudio. Cara, eu agradeço muito, assim, é um prazer estar aqui com vocês. Pô, Lucas, conheço desde o começo aí, né? Abriu as portas para mim desde o começo, né? A gente fez um trabalho muito legal. Saí lá da NTZ, mas com muita gratidão, né? Por ter abrido as portas e permitido minha carreira deslanchar. Ericão também, sempre junto. E agradecer o pessoal todo que acompanha e está interessado nos esportes. Meu
meu Instagram é Cláudio Godoy, com I, né? E Twitter, Zero Psicólogo. E vem para o grupo de estudos, né? Estudos em Psicologia do Esportes no Facebook. É aberto, é gratuito, é só colar. Boa. Isso aí, pessoal. Obrigado. Vai pra lá. Vamos revolucionar a psicologia nos esportes aí, junto com o Cláudio. Quer Vamos que encerrar aí, vamos. Lucas? Então é isso, pra gente não tiltar mais no Mundial, né? Corta essa parte aí, editor. Tchau. Falou. Ai, ai. Valeu, gente. Valeu. Olá, aqui é Pablo, eu sou o produtor do Mais Negócios. Eu gostaria de te convidar a escutar outro episódio. Obrigado também por escutar até aqui. Siga nas nossas redes sociais e siga aqui na plataforma também. Muito obrigado por ouvir. É uma verdade para empresa de capital aberto, ou seja, uma empresa que tem ações vendidas na bolsa. Elas obviamente estão pensando também no jogador, com certeza, mas eles têm uma pressão de entrega de resultado para quem tem ações dessa empresa. Então isso também não sei se é melhor ou pior, eu tenho a minha opinião que para mim é melhor que seja de capital fechado, mas não necessariamente é. Mas é uma visão diferente de negócios, naturalmente, por definição, traz uma visão diferente de negócios.